Olá pessoal, boa noite, a paz, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu estava aqui procurando o álbum de oração e milagres, aonde nós na madrugada nós temos orado em favor de todos, temos clamado a Deus em favor de todos, com a plena certeza de que a mão poderosa do Deus da Bíblia há de tocar na vida de todos que estão incluídos aqui nessa oração. Aqui o álbum é esse daqui, ó. O álbum é esse daqui, ó. Tem a foto de várias pessoas do Brasil e do mundo inteiro, pessoas que têm nos enviado pedido de oração, da África, de Portugal, dos Estados Unidos, pessoas que têm clamado a Deus junto conosco. E eu quero iniciar essa live agora, nesse momento, orando em favor de todas as pessoas que estão com o nome aqui e estão com a foto aqui. Então, se você ainda não enviou a sua foto, eu gostaria que você aqui, ó, na descrição do vídeo, tem aqui o meu número do Zap. Você pode estar enviando para nós incluirmos aqui na oração em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui está nesse álbum de oração e milagres, meu Deus, a fotografia de várias pessoas do Brasil e do mundo, Senhor. Meu Pai, eu te peço que o Senhor venha visitar cada uma dessas pessoas. O Senhor que é o Deus onisciente, onipresente, o Senhor que está em todo lugar ao mesmo tempo. Meu Pai, eu te peço, ó Deus, manifesta o teu poder para operar o milagre, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja salvação. Eu te peço em favor de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, ó Deus, amém? Graças a Deus. Eu quero iniciar essa live, a mensagem que nós vamos passar para você nessa noite, é algo que eu tenho certeza que vai mexer com você, é algo que vai mexer com você, e vai falar muito forte. Eu gostaria que você compartilhasse, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, compartilha agora já, para que essa pessoa venha participar conosco dessa mensagem, e para que ela venha também, além de participar conosco dessa mensagem, ela venha também participar conosco também da oração, para que ela venha participar conosco da oração em nome do Senhor Jesus. Existe um Deus que pode, quer e vai abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. O difícil não é Deus mudar a história de uma pessoa, o difícil é a pessoa acreditar no milagre. Se você acredita no milagre, você pode ter a plena certeza de que a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, o poder de Deus vai agir na tua vida. Diz assim a palavra do nosso Deus, olha o que diz aqui a palavra do nosso Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Se você tiver uma Bíblia, se você puder acompanhar junto conosco, já aproveita também, coloca aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. Escreve aqui nos comentários aqui, de onde você está nos assistindo. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Que dom perfeito que ele está falando aqui? Quais são os dons perfeitos, o qual a palavra de Deus está se referindo? Está se referindo acerca do Espírito Santo, que é um dom que vem de Deus, que vem do alto, que vem do Pai. Não adianta, eu sempre falo uma coisa, tem pessoas que ela começa na igreja e daqui a pouco ela sai, e tem pessoas que começam e vem problema, vem dificuldade, vem luta, se levanta um turbilhão de problema contra a vida da pessoa.
se levanta um turbilhão de problemas contra a vida da pessoa, mas a pessoa permanece, ela permanece na presença de Deus, ela permanece porque ela está cheia do Espírito Santo, ela está cheia do poder de Deus. O difícil não é Deus mudar a vida de uma pessoa, não. O difícil é ela entender que ela tem que estar cheia do Espírito Santo, que é o dom que vem do alto, que vem de Deus, e não tem variações, não tem variações. Você sabe, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante da dificuldade, das adversidades, ela permanece, porque quem fortalece ela é o Espírito de Deus. Quem fortalece ela é o Espírito Santo. Não existe nada e nem ninguém mais perfeito do que Deus. Não existe nada e nem ninguém mais perfeito do que Deus. Por isso que ele é bem enfático em falar aqui, ó: não vos enganeis. Em outras palavras, abra os olhos, se alerta para que você não seja enganado. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são da onde? Lá do alto, descendo de quem? Do Pai, o Pai das luzes, em que não pode existir variações ou sombra de mudança. O que sombra de mudança é essa? Tem pessoas que na igreja ela é uma coisa e fora da igreja ela é uma outra coisa. Ela tira aquela capa, ela chega na igreja, ela bota uma capa, quando ela sai da igreja ela tira aquela capa. Não pode ter mudança. Eu tenho que ser a mesma pessoa dentro da igreja, eu tenho que ser a mesma pessoa no trabalho, eu tenho que ser a mesma pessoa em casa. Se eu recebi o dom que? O dom que? Perfeito. Que veio da onde? Lá do alto. Se eu recebi a dádiva perfeita, se eu recebi o Espírito Santo, que veio lá do alto, não vai haver variações. Não vai haver variações. A pessoa ela vai ser a mesma em todo lugar. Ela vai ser a mesma em todo lugar. O caráter vai ser o mesmo em todo lugar. Não vai haver variações. E por que a gente vê muitas pessoas que na igreja ela é uma coisa, em casa ela é outra, no trabalho ela é outra? Por quê? Porque a verdade é que ela não houve da parte dela ainda o recebimento do Espírito Santo. Ela está na igreja, mas ela ainda não foi selada com o Espírito Santo. Sabe, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, sempre falo nas igrejas que a gente pastoreia, a gente sempre fala. Eu tenho 30 anos na igreja, tenho 30 anos de igreja, de evangélico, que estou servindo a Deus, que larguei tudo e passei a servir a Deus. E quando eu cheguei na igreja, meu primeiro mês, eu estava meio que aéreo, sabe? Os primeiros 15, 20 dias, eu estava meio que aéreo dentro da igreja, mas eu queria se voltar para Deus. E depois, quando eu comecei a entender batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, a entrega, a vontade da carne, a vontade do Espírito, eu comecei a me preocupar. Eu chegava para os obreiros, eu chegava para os pastores e perguntava: vem cá, como que eu tenho que fazer para mim ser batizado com o Espírito Santo? Havia uma preocupação da minha parte para ser batizado com o Espírito Santo, para receber o selo, porque eu via o pastor falar do selo, do batismo no Espírito Santo, e eu queria ser batizado. E aí os obreiros, os pastores nos orientavam e falavam: primeiro você tem que largar tudo que você está fazendo de errado, porque o Espírito Santo não vai habitar em lugar sujo, aonde há erro. Ele não vai habitar. Você tem que largar tudo que você está fazendo de errado, se batizar nas águas, aceitar Jesus como teu único Senhor e Salvador da tua vida, e se entregar para Ele e buscar a Deus, buscar. E eu comecei, sabe, a entender
como que era a caminhada com Cristo, a caminhada com Deus. Eu comecei a entender. E aí eu fui largando tudo aquilo que eu estava fazendo de errado, fui deixando de lado, me batizei nas águas. Eu acho que eu me batizei nas águas, eu tinha, acho que uns 2 meses na igreja, eu acho que era mais ou menos, uns 2 meses que eu tinha na igreja, me batizei nas águas, e comecei a orar, comecei a buscar, acordava de madrugada, botava lá, na época, né, não tinha o celular, não existia o celular na época, não existia, aí na época era aqueles, não sei, acho que você lembra de uns relógios quadradinhos, eu botava para alarmar, próximo ali onde eu dormia, acordava ali 3 horas da manhã, dobrava o joelho e ficava ali orando a Deus, pedindo o Espírito Santo, clamando a Deus, chorando na presença de Deus, porque existem pessoas que ela está na igreja e ela se emociona na hora do louvor, na hora da oração. Às vezes ela se emociona até por causa de um problema que ela está vivendo, uma situação que ela está enfrentando, ela se emociona, ela chora, e ela acha que ela foi batizada ali com o Espírito Santo. Como que nós sabemos, como que nós conseguimos discernir se uma pessoa tem ou não tem o Espírito Santo? É através dos frutos. É os frutos que vai dizer se a pessoa tem ou não tem o Espírito de Deus. E tem pessoas que ela se emociona ali, ela chorando, sabe, ela se emociona. Às vezes tem pessoas que se emocionam até assistindo um filme, até assistindo um filme ela se emociona. Então, ser batizado com o Espírito Santo não é emoção, ser batizado com o Espírito Santo é certeza, é domínio próprio, é certeza que Deus está com ela, e ali você passa a ter os dons do Espírito Santo. Nós vamos, numa outra live, eu vou falar dos dons do Espírito Santo. Numa outra live eu vou falar dos dons do Espírito Santo. Então, ela passa a ter os dons do Espírito Santo, e não vai haver da parte dela variações. Tipo, ela está na igreja hoje, ela é uma coisa, e amanhã lá fora ela é uma... Não, ela é a mesma coisa hoje, ela é a mesma coisa amanhã, ela é a mesma coisa depois. Não há variações. Porque como está escrito aqui, ó, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e dom perfeito, dons que vêm de Deus, que é o Espírito Santo, são lá do alto, desceram do Pai das luzes, em que não pode existir variações ou sombra de mudança. Não, ela é a mesma, não há variação, não há sombra de mudança. Ela não muda, ela continua a mesma. É como a palavra de Deus. Você pode até mudar, como é que eu posso, os seus planos. Você pode mudar os seus planos. Tipo, você pensa hoje em fazer algo amanhã. Poxa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo amanhã. E quando é amanhã você faz outra coisa diferente. Você mudou o plano, não mudou o caráter. O caráter não muda. O caráter continua o mesmo. O caráter continua o mesmo. Deus pode e quer, e Ele vai abençoar a sua vida sim. O difícil não é Deus mudar a tua história, o difícil é você acreditar no milagre. Se entregue para Jesus, entregue a tua vida para Jesus. O único a ganhar é você. Coloca lá o teu relógio para despertar de madrugada, hora de madrugada, buscando o Espírito Santo. A gente faz uma live toda noite. Temos a oração da meia-noite. Bota o teu relógio para despertar, 10 para meia-noite, entra aqui no canal, participa conosco da live, vem fazer parte dessa oração. Vem fazer parte dessa oração. Eu vou, qualquer dia desse, eu vou fazer uma live para meia-noite e vou fazer uma busca do Espírito Santo, uma oração de busca do Espírito Santo, para que Deus ele venha te fortalecer cada vez mais, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, mais uma vez nessa live nós entramos em oração na Tua presença, para profetizar o milagre na vida dessa pessoa, para mandar, meu Deus, um Deus proverá, meu Deus, para o Teu povo, um Deus proverá para essa pessoa, meu Pai, essa pessoa que precisa de um milagre, essa pessoa que precisa de uma resposta, ela que de repente se encontra enferma, doente, desenganada pela medicina, se encontra numa cama, no leito de dor. Meu Deus, sopra o Teu Espírito, Senhor, na vida dessa pessoa, sopra o fôlego de vida,
dá para ela saúde, paz, alegria, felicidade. Eu te peço, meu Deus, e determino o milagre, a bênção na vida dessa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus, amém, e graças a Deus. Você que crê, diga graças a Deus. Receba de Deus o seu milagre em nome de Jesus. Um Deus proverá para todos. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Até daqui a pouco, meia-noite. Fica com Deus.